Bem-vindo a todos a esse curso de formação fundamental para o laicato, caminho de fé. E essa disciplina, vocação dos leigos na sua relação com o mundo. Meu nome é Vitória Andreata De Carli, eu sou leiga, casada, mãe de 2 filhos. Sou mestre e doutora em teologia e hoje, nessa disciplina, eu falarei sobre, desde a perspectiva de uma teóloga leiga que vive em meio ao mundo, como muitos autores dizem sobre a vocação laical, nas entranhas do mundo. O tema dessa disciplina, a vocação dos leigos na sua relação com o mundo. Para falar sobre a vocação, antes é preciso ter uma visão geral da espiritualidade cristã. A espiritualidade cristã como um modo de viver cristão, especificamente do leigo em meio ao mundo. Para nós, o mundo não é apenas o lugar, o âmbito no qual se desenvolve a nossa existência humana, nossa vida. Mas o mundo, para nós também, além de lugar, é o campo da nossa missão como católicos leigos. A espiritualidade cristã, não é só interioridade, não é sinônimo de interioridade, mas é um modo de viver característico de nós cristãos. Dizem alguns autores que é uma vida vivida, uma vida espiritual vivida na vida concreta, unindo oração com a vida de ação. É uma vida em Cristo, no Espírito Santo, e com a necessidade de ser traduzida na vida humana de cada um de nós. A nossa espiritualidade, então, é a nossa expressão do nosso ser. É a surpresa de encontrar-se com Deus, que é amor e que nos chama a uma relação pessoal, íntima, que necessita tradução concreta. O primeiro passo que vamos dar, então, é entender um pouquinho da espiritualidade cristã, para compreender o lugar da vocação na espiritualidade. Então, a espiritualidade cristã, como esse modo de viver cristão, tem alguns pressupostos ou algumas características. Vejamos. Primeiro, a comunicação de Deus ao homem, a comunhão de Deus. Esse é o primeiro e mais radical característica na nossa espiritualidade. É uma vida que Deus comunica, uma realidade de amor e de comunicação. É vida não só de comunicação, mas vida de união com Deus. Deus se comunica não só através das suas palavras, mas derrama a vida divina em nós. Portanto, essa vida espiritual, essa nossa espiritualidade é um acontecimento dialógico. O que quer dizer isso? Dinamis, movimento. De um lado, a autodoação de Deus aos seres humanos. E de outro, a resposta humana à autocomunicação de Deus por Jesus Cristo no Espírito Santo. A nossa vida espiritual, a nossa espiritualidade, portanto, é um processo no qual o humano, criado à imagem e semelhança de Deus, se abre progressivamente pela fé, esperança e caridade a essa autocomunicação divina. Cresce em união com Deus e a partir dessa união, dessa vida de união, da vida divina com a nossa vida humana, se enfrenta o conjunto do seu viver, da nossa vida. Um segundo pressuposto da espiritualidade cristã é o ser humano como sujeito ao qual Deus se comunica. A comunicação é dirigida ao ser humano, que é capaz de responder. Ele é criado à imagem e semelhança de Deus, como vocês já viram nos módulos anteriores. E a resposta, quando realiza a vida cristã, pelo exercício das virtudes teologais. A configuração da nossa vida espiritual está em que Deus nos amou primeiro, nos escolheu. E Ele que toma a iniciativa. E nós, seres humanos, somos chamados a dar resposta. É a liberdade pessoal
frente ao dom de Deus. Ele não nos impõe nada. Ele apenas bate a porta da nossa alma e do nosso coração. Esse dom que provém de Deus e a resposta do ser humano nos comprometem passo a passo em toda a nossa vida, com a plenitude dessa comunhão com Deus. E é nesse chamado que se encontra a vocação, também como um dos elementos que configuram a existência cristã, a nossa espiritualidade. Então, primeiro a comunicação de Deus, essa vida de comunhão com Deus, que Deus não só se comunica, uma vida não só de comunicação, mas de união conosco. O ser humano como um ser sujeito de receber essa comunicação, porque criado à imagem e semelhança de Deus, para algo que é a nossa vocação. Na raiz da palavra vocação se encontra o substantivo latino vocatio, que quer dizer convite, derivado do verbo vocare, que significa chamar. Vocação quer dizer um chamado. Deus nos chama. Nossa vocação, vocação universal à santidade, a vocação de todos os nós batizados, filhos e filhas amadas de Deus, é sermos santos. Cada batizado, cada um de nós, está chamado a uma plenitude de vida humana e plenitude de vida cristã. A plena configuração com Jesus Cristo. Em outras palavras, nós precisamos tomar consciência e nos apropriarmos deste convite de Deus que rompe, que surge em nossas vidas e que nos une a Ele e nos estimula a ser como Deus. Nesse sentido, eu me recordo da frase do jovem Carlo Acutis, italiano, que dizia: todos nascem como originais, mas muitos morrem como fotocópias. O nosso original, estamos chamados a sermos santos. Não morramos como fotocópias. Esse chamado divino, a progressiva comunhão de vida com Deus, é dirigido ao homem e à mulher, até alcançarem a sua plenitude de vida, que todos estão chamados, como se encontra na Lumen Gentium número 40. Aquele que é chamado é convidado a responder, colocando de manifesto sua liberdade. Deus espera e o trata, e nos trata como um ser livre, dono de si e dos seus atos. Toda vocação, todo chamado, também é missão. Todo chamado de Deus confere uma missão, que está relacionado com o desígnio divino. Todas essas realidades representam, então, aspectos diferentes da mesma vocação pessoal, que integra uma realidade unitária, que é o amor de Deus pelas criaturas. Cada um é amado e chamado por Deus de um modo único e inconfundível para percorrer um caminho pessoal, confiando-lhe tarefas que integram a missão. A vocação implica sempre uma missão. Como diz o Papa Francisco, a vida é uma missão. É o início de um itinerário, cujo término é a comunhão plena com Deus nos céus. E é por isso que a vocação é considerado um elemento configurador da nossa existência cristã e da nossa própria espiritualidade. Na realidade batismal, com o nosso batismo, encontra-se a base ontológica dessa dignidade e missão dos leigos, ou seja, a nossa missão, a nossa vocação a sermos santos e a nossa missão tem origem no próprio Jesus Cristo e deve ser exercida na liberdade do Espírito Santo e em comunhão com toda a Igreja. Desse modo, podemos concluir, e isso é importante que tenhamos isso muito claro e tomemos consciência, de que a vocação é um chamado, mas também é um envio. Deus nos chama a uma plenitude de vida no amor, a santidade, e nos envia. Portanto, nós podemos elencar as seguintes características da nossa vocação cristã, da vocação cristã de todo batizado. Primeiro, ela é universal, ou seja,
tanto em sentido subjetivo, todos são chamados, Deus não chama só os mais perfeitos, os mais santos, não, chama a todos, todos nós somos chamados a essa plenitude de vida. Como no sentido objetivo, ou seja, todas, absolutamente todas, as circunstâncias da nossa vida podem ser lugar e meio de santificação. Não só podem, como devem. A vocação também é onicompreensiva, abarca toda a vida do ser humano. É a realizadora da pessoa, nos leva à nossa plenitude e missionária, pois implica sempre uma missão, ou uma tarefa a realizar como membro do corpo, do membro da igreja e do corpo de Cristo. E aí nós chegamos propriamente dito, então, no tema dessa disciplina, que é vocação dos leigos na sua relação com o mundo. Vocação. Muitos de nós já ouvimos falar sobre vocação. Mas por que relacionar ela com a sua relação com o mundo? A mesma e única vocação cristã, na mesma e única, existem diversas vocações. Por exemplo, em razão da forma de vida, se pode falar de uma vocação ao matrimônio, nas famílias, e ao celibato, por exemplo, os sacerdotes ou os religiosos. Em razão do âmbito da atividade, podem-se distinguir as vocações da igreja, por exemplo, ministério eclesiástico conferido pelo sacramento da ordem, e na sociedade, que é essa responsabilidade do cristão para com o mundo, para uma melhor sociedade e convivência humana. E a vocação religiosa, que se situa entre essas duas formas de vocação. Por isso que essa nossa disciplina foi denominada como vocação dos leigos na sua relação com o mundo. Porque nós, fiéis cristãos leigos, temos como próprio específico da nossa vocação a índole secular. Então, como estamos vendo, a vocação é parte da espiritualidade cristã, que tem como característica, como pressuposto, primeiro, a comunicação de Deus, essa vida de comunhão, de união com Deus. Segundo, o ser humano como ser capaz de responder a essa vida não só de comunicação, mas de união com Deus. E terceiro, esse amor a que somos chamados e capazes de responder, que nos chama a algo, a vocação ao chamado. E se tratando de vocações, podemos distinguir dentro do povo de Deus, existe uma única vocação cristã, mas cada uma delas tem uma missão específica, tem algo que é particular e único. Nós, cristãos fiéis leigos, que formamos mais de 2/3 do povo de Deus, temos na índole secular aquilo que é próprio e específico nosso. A compreensão da realidade de que toda igreja, em primeiro lugar, nós temos que ter a consciência de que toda igreja possui uma dimensão secular, não é índole secular, é dimensão secular. O que isso quer dizer? Que toda igreja, todos nós, membros do povo de Deus, temos uma responsabilidade sobre o mundo. O mundo nos importa e muito, não somos indiferentes ao mundo. Independente se somos sacerdotes, leigos ou religiosos. Nós temos a responsabilidade em tornar a terra dos homens mais habitável e buscar encontrar a Deus no mundo. Esse caminho precisa ser percorrido por todo cristão. No entanto, para nós, leigos, esse caminho é o mais importante e desafiador da nossa vida terrena. Não só não devemos, mas não podemos ser indiferentes a este caminho de tornar a terra dos homens mais habitável. Nós estamos na linha de frente dessa missão da igreja no mundo. Nós somos a linha de frente, somos a igreja no mundo. E vivemos o verdadeiro paradoxo cristão de estar no mundo sem ser do mundo, para amar o mundo e transformá-lo como Jesus Cristo fez. Essa missão não pode ser entendida em oposição, como se nós leigos tivéssemos uma missão na igreja e outra como catequistas ou auxiliando sacerdote ou como ministro da Eucaristia,
e outra missão no mundo. Porque realizando a nossa missão no mundo, como pais, mães, profissionais, membros da sociedade, nós também estamos realizando a nossa missão na igreja. E não porque o mundo e a igreja se identifiquem. É que a igreja vive no mundo e é formada por homens que são do mundo, ainda que não sejam mundanizados. É precisamente no lugar que ocupam no mundo que nós devemos exercitar a participação que nos é própria da missão de Cristo, sacerdotal, profética e régia. Cristo tem essa missão e nós comparticipamos dessa missão sacerdotal, profética e régia, tanto no mundo quanto na igreja. A primeira, e prestem muita atenção aqui, né, que isso é muito importante que tenhamos isso muito claro, tenhamos essa consciência. A primeira e imediata tarefa dos leigos não é a instituição eclesial, mas colocar em prática as possibilidades evangélicas nas coisas do mundo. A doutrina da igreja ensina que a atuação do leigo no mundo constitui a sua plena participação na missão do povo de Deus. E nós devemos procurar viver em equilíbrio, um equilíbrio entre as tarefas seculares e as tarefas eclesiais, as tarefas do mundo, em meio ao mundo. O que é alma para o corpo são os cristãos para o mundo. Ou seja, como cristãos leigos, nós estamos chamados a ser o que é a alma para o corpo. Né? Aquilo que dá ânimo, a alma vem de ânimo, de força, né? Em meio ao mundo. Por isso que se utiliza muito as expressões, né? Sal na terra, aquilo que dá sabor, luz no mundo, aquilo que ilumina. Essa realidade, ser e missão, formam na igreja uma unidade. O leigo, como um cristão inserindo no mais profundo da laicidade de toda a igreja, que é a índole secular, no sentido de que a índole é aquilo que o caracteriza propriamente, peculiarmente do povo de Deus, deve estar profundamente unido a Deus, pois o ser precede fazer. Somente assim nós poderemos cumprir com a nossa missão, que não consiste em outra coisa senão levar a Deus o mundo e o mundo para Deus. Então, a vida de interioridade, a vida interior tem primazia na nossa espiritualidade cristã, nessa vida de união com Deus, porque o ser precede o fazer. Não podemos dar aquilo que não temos. Então, essa vida de união com Deus que vai tornar possível que efetivamente possamos levar a Deus em meio ao mundo. Apesar da clareza teológica quanto à índole secular, como próprio do leigo por parte do magistério da igreja, da teologia, o desafio do tempo de hoje ainda continua sendo essa tomada de consciência por parte de todos os leigos de quem somos, da nossa identidade. E desde aí, o que significa a nossa missão eclesial e a nossa ação no mundo da igreja como uma tarefa única. Tem uma frase do documento de Puebla, do Celan, de 1979, que traduz com precisão essa realidade. Esse documento foi elaborado 14 anos depois do Concílio Vaticano II e diz assim sobre a identidade dos leigos. O leigo é o homem da igreja no coração do mundo e o homem do mundo no coração da igreja. O homem da igreja no coração do mundo e o homem do mundo no coração da igreja. Portanto, precisamos ter essa consciência de quem somos e o que estamos chamados, não confundindo os papéis dentro do povo de Deus. O leigo não pode querer ser um sacerdote, nem um sacerdote um leigo. A cada um de nós, Deus nos chama especificamente a um aspecto da missão da igreja em meio ao mundo. E a nossa missão é estar na linha de frente da igreja no mundo. Também na igreja, mas em meio ao mundo. A vocação laical, redescoberta com o Vaticano II, em 1965,
traz a possibilidade de seguir de perto a Cristo em meio às tarefas humanas do mundo. Concebe a missão da igreja em dois âmbitos, ou seja, anunciar a mensagem de Cristo e a sua graça aos homens, e impregnar e aperfeiçoar toda a ordem temporal com o espírito evangélico. Apostólica Custositatem, número 5. O trabalho santo e santificador dos leigos para restaurar a ordem temporal tem um caráter teologal e eclesial e por essa razão constitui uma verdadeira vocação. Ou seja, nosso chamado, a nossa missão em restaurar o mundo, a ordem temporal, ele tem é algo de Deus e é algo como igreja também, né? E por isso constitui a nossa verdadeira vocação. Em 1975, na exortação apostólica Evangelii Nuntiandi de Paulo VI, São Paulo VI, que foi quem deu continuidade ao Concílio Vaticano II, assim ele diz: a sua missão, a sua primeira e imediata tarefa, não é a instituição e o desenvolvimento da comunidade eclesial. Esse é o papel específico dos pastores, mas sim pôr em prática todas as possibilidades cristãs e evangélicas e escondidas, mas já presentes e operantes nas coisas do mundo. O campo próprio, ainda se referindo a nós, leigos, nossa missão em meio ao mundo, né? O campo próprio de sua atividade evangelizadora é o mesmo mundo vasto e complicado da política, da realidade social e da economia, como também o da cultura, das ciências e das artes, da vida internacional, do mass media e ainda de outras realidades abertas para a evangelização, como sejam o amor, a família, a educação das crianças e dos adolescentes, o trabalho profissional e o sofrimento. Então, essas são as nossas tarefas primeiras e imediatas, como cristãos fiéis, leigos. Nós, como os leigos, estamos chamados a oferecer a Deus, não só na Santa Missa, mas na nossa experiência de vida cotidiana, levando as realidades mais concretas e ordinárias da nossa vida. A unidade de vida, o conceito de unidade de vida, é chave para compreender a espiritualidade laical, a vocação laical. Porque mais do que expressar essa coerência entre fé, entre o que cremos e entre o que vivemos, entre o que cremos e entre o que fazemos, ela trata, na verdade, de uma verdadeira unificação interna entre o entendimento e a vontade, com um testemunho no mundo e na sociedade, pois todos esses aspectos estão dirigidos a Deus e abertos à graça. Como bem expressa o espanhol Royo Marín, uma coisa é ter fé e a outra distinta é viver de fé. Ou seja, uma coisa é tratar de ajustar toda a vida e todas as atividades à luz da fé, para não somente assim poder cumprir com essa expressão tantas vezes repetida, tantas vezes que encontramos na Bíblia, o justo viverá da fé. Não é uma vida só de coerência, mas é uma vida de integração, uma vida de união entre a nossa vida espiritual, nossa vida de união com Deus e a nossa vida humana concreta, o divino e humano. O conceito de unidade de vida está no fato de que os leigos devem santificar-se na vida ordinária, nas nossas vidas de todos os dias. Os leigos não são cristãos só de domingo, já que a vida cristã não se manifesta só nos momentos de oração ou na participação da Santa Missa. A espiritualidade e a nossa vocação é uma espiritualidade de todas as horas e de todos os dias. Nós, leigos, especialmente nós cristãos e leigos, não somos alheios ao ser humano. Ao contrário, o ser cristão assume e aperfeiçoa o ser humano,
A graça pressupõe a natureza e aperfeiçoa. Estamos chamados sim a sermos outro Cristo, mas desde com a nossa humanidade. O mundo para nós, leigos, ele não é só o âmbito onde se desenvolve a nossa vida, mas também é tarefa, é o nosso campo de missão. É ali que estamos na linha da frente da igreja, é ali que Deus nos chama. E como seremos capazes? Seremos capazes porque Deus criou o mundo por amor. A nossa responsabilidade, o nosso papel frente ao mundo, não é de mera solidariedade, dizer, olha, que pena que o mundo está assim desse jeito, ou se entristecer com isso e com o destino dos homens. Mas nós somos chamados a trabalhar na vinha do Pai, imitando-o em seu amor ao mundo. Jesus Cristo, verdadeiramente, Deus, se fez homem e viveu em meio ao mundo. Junto com a vocação cristã, o mundo é considerado uma das propriedades coordenadas essenciais da nossa vida espiritual. Não só como âmbito de vida do cristão, mas como o nosso locus vocacional. Locus, lugar, nosso lugar de viver a nossa vocação, nosso chamado. O caráter secular, a índole secular de leigos, então, deve ser entendido à luz do ato criador e redentor de Deus, Deus criador e redentor, que confiou o mundo a nós, para participarmos da sua obra de criação, libertar o mundo da influência do pecado e de se santificarem no matrimônio, no celibato, na família e nas diversas atividades sociais. Christi Fidelis Light. Ou seja, Deus nos chama a coparticipar de sua missão de libertar o mundo da influência do pecado, de vencer o mal com o bem. Deus confiou ao cristão, a todos nós, a tarefa de restaurar o mundo em sua bondade original. E por essa razão que o amor teologal ao mundo, esse amor de Deus ao mundo, é considerado uma das dimensões constitutivas da nossa espiritualidade. E a vocação integra a nossa espiritualidade. A genuína espiritualidade cristã, então, ela requer essa tradução concreta na nossa situação humana, como seres humanos, e no mundo. E tem a caridade, o amor, como o núcleo da nossa espiritualidade. O amor está no início, é o que nos leva, o que nos move e o fim do nosso ser e da nossa missão como cristãos. Quando falamos de espiritualidade e a vocação como um dos pressupostos da nossa espiritualidade, que é chamado para, Deus nos chama, nos convida nessa plenitude de vida, podemos nos referir à nossa espiritualidade, esse modo de viver cristão, em duas dimensões, como se fosse uma cruz. Uma dimensão vertical, que é a nossa vida de união com Deus, né? Ou seja, a oração, a vida sacramental, a vivência das virtudes, a direção espiritual, etc. E a dimensão horizontal, a dimensão da nossa vida concreta, da nossa vida humana, que é a expressão da nossa vida de união com Deus, que tem que se traduzir nessa realidade concreta, né? E o mundo, no lugar, né, para nós, não só como lugar onde se desenvolve a nossa vida humana, não só como âmbito da nossa vida, mas como lugar, mas como nossa missão. Deus nos chama, né, a amar e a transformar o mundo, a coparticipar da sua missão em meio ao mundo. A vocação cristã encontra na missão a realização desse chamado. Então, vocação é um chamado e nos chama para algo, né? Então, a missão é a realização dessa vocação, ou as várias missões das nossas vidas. A nossa missão como pais de família, mães, profissionais, elas integram a nossa vocação, aquilo que Deus nos chama a cumprir com a nossa vocação. A espiritualidade cristã, esse modo de ser, tem como um dos seus pressupostos, então, a nossa vocação, esse chamado. O matrimônio, para nós, é o nosso primeiro, para aqueles casados naturalmente, caminho de santificação. É um chamado e é uma obrigação dos fiéis buscar a perfeição no próprio estado de vida, ou seja,
no matrimônio. Somos chamados a ser santo, primeiramente, no e através do sacramento do matrimônio. Portanto, o matrimônio, o sacramento do matrimônio, é uma vocação cristã, um chamado. É ali onde Deus nos chama. A família é um lugar do sacerdócio comum. Essa vivência no âmbito familiar, nós como leigos, como cristãos, que somos incorporados a Cristo pelo batismo, temos essa missão de participar da missão do próprio Cristo. Missão conforme a competência de cada um de nós. A função sacerdotal dos leigos não se exerce com a sua participação na vida sacramental da igreja. Não só se exerce com a participação na vida dos sacramentos da igreja, mas na santificação da vida ordinária, que pressupõe o batismo e culmina com a Eucaristia. Ou seja, Deus nos chama ali, exatamente como somos, com as nossas características, com os nossos defeitos, com a família que temos, exatamente do jeito que são, com os filhos que temos, com as características que temos. É ali que exercemos também a função sacerdotal, como filhos amados de Deus. Estamos chamados a viver com a nossa missão, primeiramente no nosso ambiente, das nossas famílias, do nosso matrimônio. O fiel cristão leigo, cada um de nós, precisa conhecer para viver a modalidade da espiritualidade a que somos chamados. A nossa vocação na relação com o mundo. A nossa vocação se vive, se experimenta e se realiza na nossa relação conosco mesmo, com a nossa realidade de vida e com o mundo. Quanto mais profundos forem o nosso conhecimento e apreço do mistério da graça, a nossa vida de interioridade, a nossa vida de união com Deus, mais generosa será essa nossa entrega. O Papa Francisco, também, que escreveu uma carta linda sobre Gaudete Exsultate, Alegrai-vos Deus e tal, que fala sobre a santidade no mundo atual, ele responde a nossas inquietudes quando afirma, isso ele trata em outro documento anterior, o Amoris Laetitia, a alegria do amor. A comunhão familiar é bem vivida, é um verdadeiro caminho de santificação na vida ordinária e de crescimento, um meio para a união íntima com Deus. Porque as exigências fraternas e comunitárias da vida em família são uma oportunidade para abrir mais o coração. E isso torna possível o encontro cada vez mais pleno com o Senhor. Ou seja, é nas dificuldades, na dor das nossas famílias, de nosso dia a dia, ali que Deus nos chama a viver o amor, a encontrá-lo. A nossa espiritualidade cristã, esse nosso modo de viver cristão, que tem a vocação como um dos seus pressupostos, que nós estamos chamados para algo, essa vida é chamada algo, é uma verdadeira fonte de água viva, de paz, de felicidade. João 7, 37, versículo 37 a 38. Para a vida do ser humano, é palavra do Espírito ao Espírito, que cura, fortalece e nos ilumina. A espiritualidade e sua modalidade laical, a vocação do leigo, em sua relação com o mundo e na especificidade matrimonial, especialmente que estamos tratando nessa aula de hoje, se tem a impressão, com esse estudo, de que a espiritualidade toma forma ao se incorporar à vida, revelando-se factível de ser experimentada. O que antes parecia um obstáculo às dificuldades do lar, o temperamento do esposo, enfim, etc., para uma vida cristã autêntica, a doença, os problemas, agora pode ser considerada oportunidade e meio de união com Deus, mas sem a luta cética que começa por nós mesmos e a graça de Deus, podendo se transformar em poesia a prosa da vida cotidiana. Como termino com uma das frases de Maria Teresa de Calcutá: é fácil amar os que estão longe, mas nem sempre é fácil amar os que vivem ao nosso lado. Quer fazer algo para promover a paz no mundo? Vá para casa e ame sua família.